Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Vamos conferir comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Câmara de Taubaté promove 2 audiências públicas importantes nesta semana. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos ver as entrevistas que fizemos aqui no seu Mix da TV. O Mix Sustentável traz todas as informações sobre o Rio Paraíba do Sul. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 19 de maio de 2025 e o Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, começando mais uma semana aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E eu começo esta edição agradecendo o carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelos canais Aberto 4.2, canal fechado número 4 pela Claro TV e também ao vivo pelas redes sociais YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente começa agora o nosso programa, no nosso quadro Voltando ao Papo. Vamos rever a entrevista com a doutora Ana Cristina Lages, que trouxe informações sobre a homeopatia. Vamos ver? Solta o play. A homeopatia é a terapia iniciada pelo alemão Samuel Hahnemann, lá no século XVIII. Baseia-se no princípio semelhante, pelo semelhante se cura, ou seja, o tratamento se dá a partir da diluição e dinamização da mesma substância que produz o sintoma no indivíduo saudável. A homeopatia foi introduzida no Brasil por um discípulo em 21 de novembro de 1840 e o Conselho Federal de Medicina reconheceu a homeopatia como especialidade médica em 1980. Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a médica homeopata Ana Cristina Lages. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. Muito obrigada, boa tarde. Espero que a gente possa tirar algumas dúvidas hoje sobre homeopatia. Então vamos começar conceituando, já que é um assunto que é tão complicado, né? A gente tem alguns entendimentos, mas também precisa esclarecer muitas dúvidas. Como que a gente pode dizer que é a homeopatia? A homeopatia foi, então, esse método criado pelo Samuel Hahnemann no finalzinho do século XVIII e tem 4 princípios básicos. Ele se baseia principalmente na semelhança dos sintomas com o remédio que a gente vai usar, na dinamização e diluição dessa substância, então doses diluídas dessa substância, e num tratamento que a gente chama de individualizado, ou seja, na totalidade de sintomas desse indivíduo. E ainda existe uma outra experimentação, que é a experimentação desses remédios em indivíduos sãos. Então vamos fazer o seguinte, doutor, nós preparamos uma arte que são os principais pilares, né, os princípios da homeopatia. Então a gente trouxe em 4 tópicos para a gente esclarecer para o nosso telespectador. Então vamos ao tópico de número 1. Então o primeiro princípio, o primeiro pilar, seria a similitude. O que significa esta palavra? Eu acho que isso é o que mais o pessoal conhece da medicina homeopática. Ao contrário da medicina alopática, que é a medicina convencional que a gente encontra no dia a dia, em que, por exemplo, para uma febre eu vou dar um antitérmico, na homeopatia eu vou dar um remédio que, se usado em indivíduos são, vai produzir febre. Então, ele é um remédio semelhante à febre, ele produz um sintoma similar à febre. Eu vou tratar a pessoa com esse remédio. Ou seja, a dose ali, se eu exagerar nessa dose, eu vou acabar provocando febre, então eu preciso diminuir essa dose, é isso? Você vai dessensibilizar o organismo a essa febre, a responder de uma forma mais assertiva e mais saudável a essa febre. Não é que você tira, mas você diminui a temperatura e treina, dessensibiliza o organismo com esses estímulos com remédio semelhante à febre, por exemplo. Seria mais ou menos o princípio de uma vacina, por exemplo? Seria muito parecido com uma vacina. Você pega algo muito semelhante à doença e estimula o organismo a responder a essa agressão. Preparamos também um segundo pilar. Vou pedir para colocar na tela aí para a gente esclarecer também. Vamos ao segundo pilar da homeopatia. Está aí na tela, doutora, a individualização. O que significa isto? A individualização significa que também, ao contrário da medicina convencional, onde eu tenho alguns antitérmicos ali para tratar a febre, eu vou tratar a sua febre. Então, tem gente que tem febre
com suor, tem gente que tem febre com calor, tem gente que tem febre com frio, tem gente que tem febre com náusea, vômito, cefaleia. Então, eu vou tratar os sintomas que acompanham a sua doença. Então, é um tratamento individualizado. Então, pode ser que para você o remédio de febre seja um, para o outro o remédio de febre seja outro remédio. Diferente na medicina convencional, quando nós dois temos febre, por exemplo, a gente usa o mesmo medicamento. Exatamente. Ok. Agora, então, vamos para o nosso terceiro pilar aí, os princípios da homeopatia. Vou pedir para colocar na tela, por gentileza. A gente tem mais um, doutora, que é o totalidade. O que significa este pilar ou este princípio? A totalidade vai levar em consideração a individualidade de sintomas do paciente. Então, ao contrário da medicina também tradicional, em vez de eu levar em consideração o sintoma único, eu vou associar outras coisas. O que você está tendo além daquele sintoma? Então, se, por exemplo, vou mudar um pouquinho. Se sua queixa é gastrite, tem gente que tem gastrite com queimação, tem gente que tem gastrite com cólica, tem gente que tem gastrite com refluxo, tem gente que tem gastrite com uma série de outros sinais. Eu não vou levar só em consideração a queixa gastrite, eu vou levar em consideração a totalidade dos sintomas. E aí ultrapassa até um pouquinho a própria queixa, porque a gastrite pode estar acompanhada de ansiedade, de crises de pânico, de crises de insônia, de outras coisas que acompanham. Então, a gente vai procurar tratar a totalidade desses sintomas, não só a gastrite. Às vezes pode ser até o uso excessivo de algum medicamento que está provocando um efeito colateral. Olha que interessante. Quando o Hahnemann, ele criou esse sistema de medicina, ele era um cara muito sensato. Ele fala que para tratar a doença, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a causa. Então, se a causa da doença for algo que a gente pode retirar, por exemplo, o estresse, eu não preciso dar nem homeopatia, nem alopatia. Tem que ter aí o bom senso de você tratar a causa pelo que é. Não adianta, por exemplo, você tratar uma farpa de madeira no dedo com um antibiótico, com analgésico, com qualquer coisa, se você não tirar a farpa. E, por exemplo, fazendo mais uma metáfora, se você não usar luva no dia a dia para fazer o seu trabalho, vai continuar tendo farpas no dedo. Vai continuar tendo farpas no dedo. Ou seja, o homeopata é um médico investigativo. Investigativo. Olha que lindo. E realmente, outra coisa que o Hahnemann fala muito é o meio em que você vive e como evitar as doenças. Isso é muito bonito, isso mesmo. Temos um quarto pilar que a gente preparou mais uma arte. Vamos dar uma olhadinha e a doutora vai explicar para a gente. O quarto pilar, o quarto princípio, a quarta ideia, doutora, são as doses diluídas, né? O que significa isso na prática? Tá, doses diluídas. Quando ele começou a fazer experimentação do uso de medicações similares, ele começou a pegar a doença e ver qual o quadro da doença e que remédio fazia um quadro muito similar, ele começou a experimentar doses diminuídas, porque ele notou que se ele dava o remédio in natura, a pessoa tinha muitos efeitos colaterais. Sim. Então, ele começou a diluir e dinamizar. E ele começou a notar que quanto mais ele diluía e dinamizava, mais o efeito era mais rápido, melhor e com menos efeitos colaterais. Um outro princípio, doutora, um outro conceito dentro da homeopatia é que se não fizer bem, mal não vai fazer. É isso? Não. Não dessa forma? Mais ou menos. O pessoal acha que é tomar e não tem nenhum sintoma. Se você toma o remédio homeopático de forma errada ou de forma... De doses erradas, não só o remédio, mas as doses de forma errada, você pode ter agravação dos sintomas, você pode ter efeitos colaterais. E se você toma um remédio que não tem semelhança com a sua doença, não vai estar tratando. Então, realmente não está tomando nada. Então, quando a gente fala de homeopatia, a gente está falando num tratamento complementar. Ainda precisa, em alguns casos, ter também um tratamento convencional ou depende de cada caso, de cada paciente? Depende de cada caso e de cada paciente. A medicina, ela não trata por cura. A medicina tenta curar, mas nem sempre ela consegue. Então, a gente tem alguns impedimentos à cura, tanto na medicina tradicional como na homeopática. Vou dar um exemplo, por exemplo, de hipertensão. Se sua hipertensão é leve, começou há pouco tempo, você não tem lesões periféricas, o seu músculo cardíaco é bom, geralmente com dieta e exercício você resolve sua hipertensão. Então, você pode tentar tratar com outras coisas. Quando você já tem lesão cardíaca, lesão de veias periféricas e é crônica, antiga, mais alta, dificilmente você vai conseguir tratar, seja com alopatia ou com homeopatia, porque você já teve lesão do órgão-alvo. Esses medicamentos que são utilizados na homeopatia, quais são as origens dele? Por exemplo, é vegetal, do reino animal? Boa pergunta. O pessoal confunde muito a homeopatia com fitoterapia.
com chás, com remédios de plantas medicinais. A homeopatia, durante a experimentação dos remédios, foram experimentadas várias substâncias. Então, a gente tem origem vegetal, por exemplo, a gente usa para insônia café, coffea cruda. A gente usa, então, medicamentos de origem vegetal. A gente usa medicamentos de origem mineral. Calcária carbônica, que é um remédio muito usado em homeopatia, é da raspagem da concha. E a gente usa remédios de origem animal, por exemplo, Sepia succus, é da tinta do polvo. Então, ele é de origem animal, vegetal e mineral. Às vezes a gente acompanha a homeopatia com os remédios diluídos, geralmente em formato líquido, né? Mas também tem comprimidos, tem outras formas de apresentação? Tem. O pessoal conhece muito a gotinha, Sim. que é aquela gotinha que vem no frasquinho. E também conhece muito o glóbulozinho, que as crianças adoram, né? O melhor jeito de dispensar medicação para criança ali, aquele glóbulozinho doce. Acho que todo mundo na infância já acabou experimentando um. E é muito prático para aceitação realmente dos pequenininhos. Mas também pode ser usado em pó, pode ser usado em colírio, pode ser usado em pomada, pode ser usado em creme. Depende da doença e de onde você vai precisar da atuação dela. No caso, doutora, a gente tem muitos pacientes, né, que têm reações alérgicas à medicação convencional. A homeopatia pode ser um aliado para este paciente? Boa pergunta, ótima pergunta. A homeopatia ajuda muito nesses casos porque ela não tem a química por detrás das outras substâncias. Então, você vai pegar uma substância pura, super diluída, então você vai ter pouquíssima substância e a chance de você ter um efeito colateral às substâncias que acompanham a medicação são muito baixas, porque você não vai ter substância química. Às vezes tem algum tipo de corante, né? Algum aditivo, conservante, aditivos, a gente não vai ter. Metais, não vai ter nada disso. Existe alguma restrição, algum tipo de paciente, ou gênero, homem, mulher, criança, que não pode ser tratado com homeopatia? Há alguma regra para isso? Não, não tem. Como a gente vai tratar o indivíduo e a totalidade de sintomas do indivíduo, na verdade, não é desde o recém-nascido, é desde a mãe, com o bebê na barriga, até a idade máxima. Então, não tem restrição de idade, não tem restrição de pacientes. Existe a restrição de impedimento à cura. Às vezes, você vai precisar usar com alopatia sim, e pode ser usado com alopatia conjuntamente. Pacientes que estão fazendo tratamento oncológico também são recomendados o tratamento através da homeopatia? A homeopatia, ela vai ajudar muito na sintomatologia do tratamento oncológico. Então, se você está podendo fazer uma quimioterapia para o tratamento do tumor, você tem todos aqueles sintomas, queda de cabelo, náusea, insônia, ansiedade, e a homeopatia pode ser usada para todos esses sintomas sem a química. É ótimo nesse sentido. Hoje, na Hora do Papo, aqui nesta quinta-feira, 28 de novembro, nós estamos conversando com a doutora Ana Cristina Lages, que é médica homeopata. Dia 21 de novembro foi o Dia Nacional da Homeopatia e novembro é o mês de comemoração à homeopatia. Então, a gente está desvendando esses mitos, trazendo esclarecimentos aqui para você na TV Câmara Taubaté. Doutora, uma outra questão que sempre a gente fala de saúde é a questão econômica, né? Porque às vezes a gente traz algumas terapias, alguns estudos que não estão disponíveis, por exemplo, numa rede pública. No caso, a homeopatia é disponibilizada pelo SUS? Olha, pelas diretrizes do SUS, a homeopatia, ela deveria ser oferecida como medicina complementar. Nem todos os municípios têm acesso a esse tipo de medicina e a maioria dos colegas, ele atende em convênio ou consultório próprio. Mas a forma de tratamento, ou seja, a dispensação de glóbulos e comprimidos, é muito barata perto da medicina alopática. Então, é uma medicina acessível do ponto de vista de compra do próprio paciente. Toda vez que a gente traz uma pauta de saúde aqui, doutora, a gente sempre tenta trazer uma curiosidade da formação desse profissional. Porque quem está assistindo a gente se interessa, gosta da área. Quais são os requisitos mínimos de formação para se transformar futuramente no médico homeopata? É o mesmo caminho da medicina tradicional. Você tem que fazer os 6 anos de medicina, se formar e fazer um curso de especialização em homeopatia. O curso de especialização já permite que você trabalhe na área, mas a gente também indica que você faça a prova de título, como os outros colegas, e seja reconhecido pela classe, né? Doutora, o nosso tempo, infelizmente, é muito curto aqui na nossa entrevista. O assunto renderia mais ainda, mas gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, relacionada à homeopatia e essa conscientização desse tratamento alternativo, complementar e eficaz. A homeopatia, ela é muito importante no tratamento, na complementação do tratamento, seja ele o tratamento isolado ou complementado com a alopatia. E a minha ideia para hoje deixar aqui é: experimente a homeopatia.
Se você tem dúvidas, vá tirar as dúvidas, vá ler, vá ler, perdão. E existe o site da AMHB, que é a Associação Médica de Homeopatia Brasileira, está no site, é fácil acessar, tem todas essas informações e um pouco a mais. Tire as dúvidas, procure um médico homeopata e vá fazer uma avaliação. Às vezes você pode melhorar muito sua qualidade de vida. Obrigado mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos e espero encontrá-lo na próxima oportunidade, porque o assunto rende com certeza. Com certeza. Mais uma vez, agradecemos a presença da doutora Ana Cristina Lages, que nos ensinou muito sobre a homeopatia. E agora chegou a hora do nosso primeiro short. O Você Entrevista é o programa que tira as principais dúvidas da população, conversando com autoridades e especialistas. Separamos um trecho do episódio sobre CAD único com a coordenadora Juna Ragazzini. Vamos ver? Solta o play. O cadastro único ele é federal, é um cadastro que vai para a base do governo federal. E dali o governo federal ele possibilita fazer políticas públicas, né, em relação às famílias, de acordo com esse perfil. Então todos os dados que são colocados no cadastro único geram vários mapeamentos ali para se trabalhar, né? Mas o governo estadual e o governo municipal também utiliza dessa base para os programas sociais. O cadastro único ele é válido por 2 anos, mas a gente orienta, mudou alguma informação, precisa estar vindo e atualizar. Então mudou a composição familiar, nasceu alguém, morreu alguém, mudou a composição, precisa vir e atualizar. Mudou de endereço, mudou a renda, precisa estar vindo antes desse período de 2 anos. Não mudou nada, só quando completar 2 anos que precisa estar atualizando. LOAS é a lei, né? E o BPC é o benefício de prestação continuada. Então, existe o BPC da pessoa idosa, a pessoa idosa que completou 65 anos, não tem tempo de contribuição para se aposentar, ela pode estar requerendo o BPC do idoso. E o BPC da pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência que tem um laudo comprovando essa deficiência, também pode estar requerendo. O critério de renda é a renda per capita familiar até 1/4 do salário mínimo. Então, o primeiro passo é o cadastro único, faz o cadastro e solicita no INSS. Pode solicitar pelo site, né, do meu INSS. Aí lá vai estar incluindo a folha resumo do cadastro, com a composição familiar, para dar andamento. Acho que é válido informar, muitas pessoas entram com um advogado, né, para estar solicitando isso. A gente tem um serviço público, que é o atendimento social nos CRAS, que também auxiliam na solicitação do BPC. A renda dos pais, a renda do filho, não é incluído, né? Então tem alguns critérios específicos. E também os gastos, tem gastos com saúde, né? Fralda, medicamento, também pode ser tirado do valor da renda. Então, esse cálculo quem faz é o INSS. Por isso que é bom uma boa orientação com o atendimento social, porque não é só a folha resumo, assim como é todos os outros programas sociais, né? Verifica a per capita ali. Não, às vezes na folha resumo vai sair uma per capita, mas é uma renda de um filho, que não vai entrar na composição familiar para o BPC. Então, é mais específico aí. Precisa do laudo, né, comprovando essa deficiência. Tem algumas deficiências específicas que entram, mas precisa estar anexando tudo isso na solicitação. Depois passa por uma perícia, né, a perícia do INSS. No INSS também existe um serviço social lá dentro que pode estar auxiliando, né, nesses pedidos, orientando melhor.
mais pessoas podem receber. Porque entra esse critério, né? A renda familiar do filho, vamos supor, numa casa que tem 2 idosos, ou numa casa que tem uma pessoa com deficiência e uma pessoa idosa. Então, pode sim. O BPC ele também faz essa análise aí conforme o cadastro único, né? Todos que recebem um BPC precisam estar cadastrado no cadastro único. Então, de 2 a 2 anos precisa estar atualizando. Se mudar a informação de renda, vai ser novamente avaliado. Se não estiver dentro de acordo com os critérios do INSS, pode ser cancelado ou bloqueado o benefício. Então, vamos supor que naquela casa a renda per capita ela foi alterada, existe uma renda superior ali e foi verificado. Pode ser que vai extinguir esse benefício. O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda para atingir as famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Hoje a renda que é passado aí os R$600 mais 150 do filho menor de idade, né? E 50 para os adolescentes e gestantes. Então, acontece muito, né, das pessoas, mas a minha família tem 5 pessoas, do meu vizinho tem 5 pessoas, eu recebo um tanto e ela recebe outro. Por quê? Porque existe essa análise, né? Precisa verificar primeiro a idade, a situação, se tem gestante ou não naquela casa, para daí fazer o cálculo final. As playlists do programa Você Entrevista estão disponíveis no nosso canal do YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. A seguir, o Unesp divulga calendário para o vestibular 2026. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta já já, não sai daí. De volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, aqui na programação da TV Câmara. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia aqui conosco na nossa programação, lembrando que a sua presença pode se transformar numa participação direta, sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como? Vamos para o nosso telão. Aqui tem os principais canais para você entrar em contato com a nossa programação. Através do nosso e-mail, tvcamara.tte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão de pauta. Se conecta ao vivo com a gente através de 2 canais, youtube.com/TVC Taubaté, facebook.com/TVC Taubaté. Assiste a nossa programação no YouTube, volta e consegue assistir o conteúdo que acabou de ser exibido em até 12 horas. Além disso, tem playlists completas de todos os programas aqui da casa. Agora você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, o DDD é o 12, o número é 3625-9525. E tem outras redes sociais que a Câmara de Taubaté e a TV Câmara estão presentes, entre elas Instagram e TikTok. O nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você conferiu aqui com a gente todos os principais canais para você participar aqui com a nossa programação e a gente está esperando a sua participação. E agora chegou a hora de você ficar muito bem informado nesta segunda-feira aqui no Mix da TV. Está começando o nosso primeiro giro com as informações de Taubaté e região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E o destaque vem aqui do Legislativo. Vamos para o nosso telão? Câmara de Taubaté promove 2 audiências públicas importantes. Nesta semana de maio, o Legislativo traz ao público a discussão de temas relevantes para a comunidade. Começando no dia 21 de maio, 2 horas da tarde, a Câmara realizará uma audiência pública de enfrentamento à violência contra a mulher. O evento visa discutir estratégias e ações para prevenir e combater a violência contra as mulheres na cidade. A violência contra as mulheres é um problema grave e complexo que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. A audiência pública será uma oportunidade para que os representantes do poder público, organizações não governamentais e a sociedade civil discutam soluções e propostas para enfrentar esse desafio. Já no dia 22 de maio, a partir das 9 horas da manhã, a Câmara de Taubaté realizará uma outra audiência pública
desta vez para apresentar os resultados do CIMUB, que é o Sistema Municipal de Bolsas de Estudo. O evento visa discutir os avanços e desafios do sistema e como ele pode ser melhorado para atender às necessidades da população. O Sistema Municipal de Bolsas de Estudo destina-se à concessão de bolsas de estudo integrais ou parciais aos alunos de cursos de graduação, técnico, profissionalizantes de nível médio, estritamente presenciais. Serão concedidas bolsas de estudos aos alunos regularmente matriculados e que apresentem frequência em cursos de nível médio ou de graduação, oferecidos por instituições de ensino localizadas no município de Taubaté. Ambos os eventos são importantes para a comunidade aqui da nossa cidade, pois permitem a discussão e o debate sobre temas relevantes para a sociedade. A participação é fundamental para que os eventos sejam bem-sucedidos e para que as propostas e soluções apresentadas sejam efetivamente implementadas. Participe presencialmente na Galeria da Câmara ou assistindo ao vivo pela TV Câmara Taubaté e nos nossos canais, no YouTube e Facebook. Seguindo o nosso mix de notícia, tem informação relacionada à área da educação. Vamos para o nosso telão para a gente atualizar essa notícia para você? O Unesp divulga calendário para o vestibular 2026. A Unesp definiu as datas dos principais eventos do vestibular do ano que vem. O período de inscrições será de 4 de setembro a 8 de outubro deste ano de 2025 pelo site da Fundação VUNESP. A Unesp oferecerá a videoprova em língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, como aconteceu em anos anteriores. O exame da primeira fase, com questões de múltipla escolha, será realizado no dia 2 de novembro, feriado nacional. Os candidatos habilitados e convocados para a segunda fase farão novas provas nos dias 7 e 8 de dezembro, respondendo a 36 questões discursivas e elaborando uma redação. O resultado final do vestibular da Unesp 2026 será divulgado no dia 30 de janeiro do ano que vem. Em agosto, agora, devem ser recebidos os pedidos de isenção e redução de 50% da taxa. A Unesp oferece ainda a redução de 75% do valor da taxa aos candidatos do último ano do ensino médio na rede pública estadual paulista. Os cursos da universidade estão disponíveis em 24 cidades, entre elas São José dos Campos, aqui na nossa região, e também São Paulo. O sistema de reserva de vagas para a escola básica pública garante um mínimo de 50% das vagas de cada curso da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer o seu contato pelo link Fale Conosco do site da VUNESP. Para obter mais informações sobre os cursos de graduação da Unesp, o aluno, o pretendente ao vestibular, pode acessar a página do Guia de Profissões, disponível no endereço www.unesp.br/Guia de Profissões. Aqui no nosso telão, você acompanha conosco essas informações, são do portal MEON. Assim encerramos o nosso primeiro giro. Daqui a pouquinho a gente volta com outras notícias e informações de Taubaté, aqui no nosso Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso segundo short aqui nesta segunda-feira. O Fora da Caixa, você já sabe, a nossa revista quinzenal de variedades aqui da TV Câmara Taubaté, sempre com assunto para fazer você sair da sua zona de conforto. E no trecho que separamos, vamos aprender a fazer uma receita de suco de casca de melão para você se refrescar ao longo do seu dia. Vamos ver? Solta o play. Então agora a gente vai fazer um refresco de casca de melão. É óbvio que a gente não tem sempre essa casca de melão em casa, então essa casca, o ideal é que coma o melão e congele a casca picadinha. Então o processo desse refresco, eu pego essa casca, pico ela, e cozinho em água fervente em torno de 5 a 10 minutos, até ela ficar um pouco mais molinha, não precisa ficar derretendo, mas um pouquinho mais molinha. Aqui eu tenho uma quantidade mais ou menos de 3 a 4 xícaras, tá? Não precisa ser uma quantidade exata. Se eu tiver 2 xícaras, já é o suficiente para fazer um suco saboroso. E aproveitar essa casca. E eu vou bater essa casca já picada e cozida com o suco de 2 limões, a hortelã. E aqui eu tô aproveitando os talos da hortelã também. Não vou utilizar somente a folha, tem os talos, tá? Lembrando que por ser uma folha verde escura, eu tenho fonte aqui de ferro também, de fibras, tá? Assim como a casca do melão também. E aqui é só bater. Então a gente vai colocar aqui a casca do melão.
suco dos 2 limões, a hortelã, e aqui o açúcar, tá? Aqui, gente, na receita original, pede que a gente coloque 1 xícara de açúcar. Dá para fazer substituições, então. Mas dá para substituir. Então, eu como nutricionista sugiro que vocês diminuam, né, o máximo que vocês puderem, a quantidade de açúcar. Então, se conseguir fazer esse suco com um pouco menos de açúcar, ou ir diminuindo aos poucos, seria o ideal. E agora, por último, a gente coloca água. Aqui eu tenho 1 litro de água, tá? E agora, depois que bateu, a gente pode já colocar numa jarra e servir esse suco. Quais são as características do melão, Alessandra, que são tão interessantes para o nosso organismo? O melão, ele é uma fruta muito rica em água, então ele é importantíssimo na questão da hidratação. E riquíssimo também em potássio, vitamina C, vitamina A, tá? Importantíssimas aí para a questão de imunidade, saúde óssea, saúde dos olhos, pele também. E Alessandra, agora chegou a hora de a gente experimentar esse refresco de casca de melão. A gente precisa coar ou vai dar preferência de quem vai consumir? Isso vai dar preferência de quem for consumir. Se a gente tomar ele do jeito que ele sai assim do liquidificador sem coar, a gente consegue ter um aproveitamento maior e melhor ainda desses alimentos que a gente utilizou. Então, automaticamente esse suco ele vai estar mais rico em fibras, né? Por conta da casca, dos talos ali, das folhas que ficaram ali. Se a gente coar, a gente vai manter o sabor ali da hortelã, mas vai estar retirando boa parte dessa fibra. Então, se puder deixar meio a meio aí, também seria interessante. Então, vamos experimentá-lo assim, ó, com bastante fibras. Vamos lá? Vamos lá. Saúde! Saúde! Muito bom, hein? Refrescante. A gente percebe esse sabor acentuado da hortelã, né? Faz toda a diferença, né? Sim, sim. E lembrando que essas fibras, né, que a gente estava falando sobre a casca e o talo da hortelã, isso também ajuda na questão da saciedade. Então, tanto na questão de saciedade, saúde intestinal, a fibra é a maior aliada nossa na alimentação. Se você quiser rever alguns dos episódios da temporada 2024 ou 2025, já sabe, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. A seguir tem mais notícias aqui no Mix. Congresso Técnico marca início da 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade em Taubaté. Fique conectado conosco, o Mix volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, 19 de maio, aqui na programação da TV Câmara. E está na hora de você continuar muito bem informado aqui no seu Mix da TV. Está começando o nosso segundo giro do Mix de Notícias. E a gente vai para o nosso telão para atualizar mais uma informação importante. Olha só o destaque, o web documentário dá voz ao futebol de várzea de Taubaté. No segundo semestre de 2025, o web documentário Futebol de Várzea, a história de Taubaté em jogo, estreia com 3 episódios exclusivos sobre a modalidade na cidade mais antiga do Vale. A relação do futebol amador com a história da cidade, a presença feminina na várzea e o papel social e cultural do esporte em Taubaté. A ideia de dar voz à várzea nasceu em 2024 em uma conversa casual entre a produtora cultural Ana Meirelles, o produtor audiovisual Bruno Urzua e Regis Toledo, professor universitário e amante do futebol amador. Os times da várzea são muito ricos culturalmente e possuem também uma relação social, cultural, lazer e um sentimento comunitário, afirma a Ana Meirelles. Depois a ideia foi desenvolvida juntamente com a produtora audiovisual Vanessa Toledo, sócia da Rever Produções, produtora independente de Taubaté. Nós ficamos muito interessadas pela quantidade de história que o futebol amador da cidade carrega, mesmo assim essas informações não são documentadas, permanecem na história oral. Por isso, resolvemos registrar essa tradição por meio do audiovisual, é o que conta a produtora Vanessa Toledo.
No início deste ano, o projeto foi aprovado na Lei Aldir Blanc, com foco no incentivo à cultura. Para a realização, atuaram no projeto uma equipe de profissionais da comunicação e audiovisual. Hoje também a participação de técnicos, jogadores, torcedores e jornalistas que colaboraram na pesquisa. O documentário será lançado no segundo semestre de 2025. As informações são da assessoria de imprensa da produtora. E agora vamos com outras informações para a gente encerrar o nosso Mix de Notícias, também relacionado ao esporte. Congresso Técnico marca início da 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade aqui em Taubaté. Foi realizado o Congresso Técnico do JOME, que são os Jogos da Melhor Idade, uma das maiores competições esportivas voltadas para pessoas com 60 anos ou mais. O encontro aconteceu no auditório de eventos do SEDES e marcou o início da edição de número 27 dos Jogos. Com as cidades divididas em regiões esportivas pela Secretaria Estadual de Esportes, Taubaté integra a segunda região e será uma das cidades sede da edição deste ano. O JOME acontece entre os dias 23 de maio agora até o próximo dia 7 de junho. A grande novidade é o formato descentralizado, com sedes distribuídas em 6 municípios aqui da nossa região: Taubaté, Pinda, Suzano, Arujá, Campos do Jordão e São Sebastião. A proposta amplia o alcance da competição e valoriza a participação regional. A competição reúne atletas da terceira idade em diversas modalidades esportivas adaptadas e recreativas. Taubaté estará representada em 15 modalidades, como vôlei adaptado, bocha, malha, tênis de campo, tênis de mesa, natação, atletismo, entre outras. Os 2 primeiros colocados de cada modalidade e categoria garantem vaga na fase final estadual, que será realizada em setembro, na cidade de São João da Boa Vista. A exceção é a modalidade de tênis, na qual apenas o primeiro colocado de cada categoria e sexo se classifica. O JOME representa o fortalecimento do envelhecimento ativo, promovendo saúde, bem-estar, convivência social e protagonismo para os idosos. As informações que você acompanhou aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Acompanhe mais notícias de Taubaté e região no Boletim Câmara amanhã, a partir das 9h30. E na quarta-feira, aqui no Mix da TV e nas nossas reprises noturnas. Este foi o nosso Mix de Notícias. E hoje é segunda-feira, tem mais uma edição do nosso quadro que traz dicas de meio ambiente para você ficar de olho no que acontece nessa área tão importante. Está no ar o nosso Mix Sustentável. E hoje vamos falar sobre uma das bacias hidrográficas mais importantes do Brasil e que passa por aqui pela nossa cidade, que é Taubaté. Estamos falando da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O rio nasce na Serra da Bocaina, no município de Areias, no estado de São Paulo, com o nome de Rio Paraitinga, recebendo o nome de Rio Paraíba do Sul apenas na confluência, na junção com o Rio Paraibuna, na represa de Paraibuna. O Rio Paraíba do Sul segue seu curso após a barragem da usina hidrelétrica paraibunense, segue para o oeste. Quando chega em Guararema, muda de direção, fluindo para o norte. De Jacareí, segue para a divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Na sequência, próximo à cidade de Três Rios, passa a acompanhar a divisa com o estado de Minas Gerais, até as proximidades de Pirapetinga, onde adentra definitivamente o estado do Rio de Janeiro e o atravessa até desaguar no Oceano Atlântico em São João da Barra, no norte fluminense. Faz um percurso aí total de 1.137 quilômetros. O território da bacia banha 88 municípios em Minas Gerais, 57 no Rio de Janeiro e 39 municípios paulistas. A bacia do Rio Paraíba do Sul tem como principais atividades econômicas os setores industrial e de agropecuária. O Médio Vale do Paraíba foi a primeira grande região produtora de café no Brasil, depois passou por um processo de industrialização que fez do Vale uma das regiões industriais mais importantes do país. Pensando na questão econômica, a gente observa aí como o rio, essa bacia, ela acaba se desenvolvendo dentro dessas economias. Atualmente, só 2 trechos do Paraíba do Sul podem ser navegados. Entre eles, o trecho que fica entre Cachoeira Paulista e Guararema, aqui na nossa região. É uma extensão de aproximadamente 280 quilômetros.
Apesar da pequena declividade, a navegação restringe-se a embarcações de turismo. O Rio Paraíba do Sul recebe atualmente, infelizmente, o esgoto da maioria dos municípios pelos quais passa. Um estudo recente desenvolvido pela Unital revelou que o rio possui um alto nível de poluentes que apresentam risco de danos genéticos e de câncer em organismos aquáticos e humanos. A pesquisa abrangeu a coleta e análise de amostras de água no período de 3 anos, nos municípios de Tremembé e Aparecida, que são as áreas mais poluídas do trecho paulista. E os resultados apontaram para a presença de substâncias que são tóxicas às células, como metais pesados, principalmente alumínio e ferro, inseticidas e herbicidas, substâncias danosas ao ecossistema. Seu efeito principal é a perda de biodiversidade ecológica no rio. No ser humano, por exemplo, por meio da magnificação trófica, pode causar patologias, chegando a casos de câncer. Dentre os agentes poluidores, como os resíduos industriais, extrativistas, da pecuária e da agricultura, existem os danos causados pela extração mineral de areia, que altera o curso do rio, derruba suas matas ciliares, que é a vegetação que fica no entorno dessa bacia, além de causar maior assoreamento, contribuindo assim para uma menor navegabilidade, para uma menor vazão de água, e o que dificulta também a recuperação do rio em todo o seu curso. Contudo, estudos apontam como sendo o problema mais preocupante o esgoto urbano. Problema sério que precisa de soluções eficazes para a proteção das nossas águas. As informações que você acompanhou aqui com a gente são da GEVAP e também da Unital. Essas foram as dicas ambientais de hoje do nosso quadro Mix Sustentável. Fique ligado que na próxima segunda-feira vamos falar sobre o Dia da Mata Atlântica. E agora chegou a hora do nosso último short desta edição da segunda-feira. O Conexão Popular entrevista personalidades e especialistas sobre assuntos variados do nosso cotidiano. Nesse trecho que separamos do programa sobre perigos domésticos, a apresentadora Ana Laura Costa conversou sobre os riscos dos multiplicadores de tomadas. Vamos ver? Solta o play. Você falou dos benjamins também, que são os multiplicadores de tomada, e eu queria falar sobre eles. A gente tem o hábito na nossa casa de, ou porque tem pouca tomada, ou porque os objetos foram aumentando e aí a gente não tem mais tanto acesso assim, coloca o multiplicador, que é o conhecido como benjamin, sim, e liga vários equipamentos ao mesmo tempo. Existe algum risco? Existe um risco gigantesco. O que eu indicaria aqui é a utilização de extensão com filtro de linha, porque, por exemplo, se tiver um curto-circuito, essa extensão ela vai desligar automaticamente, porque a de filtro de linha, ou ela tem ali um disjuntor que vai desarmar, ou ela tem um fusível. Se ele só desarmar, eu posso ligar novamente, vai funcionar. Agora, se ele queimar o fusível, eu faço a troca desse fusível. Mas lembrando que toda extensão também tem que ter o selo ali do Inmetro, certificando que é uma extensão de qualidade, que foi produzida para o fim a que se destina, e dessa maneira a gente evita aí acidentes no lar e perda da vida e perda dos objetos também. Uhum. E com relação ao carregamento de celular, notebook, principalmente quando a gente está carregando e usando ao mesmo tempo? Pois é. Hoje eu percebo que nós estamos muito imersos à internet e com o celular na palma da mão, mesmo carregando, nós queremos continuar utilizando. E não deve. O carregamento do celular, ele deve ser feito de forma individualizada, deixado ali no canto. Eu não devo acessar a internet, não devo mexer no celular, não devo atender enquanto ele está carregando, porque eu posso sofrer ali uma descarga elétrica. Então, em hipótese alguma, quando o celular estiver carregando, eu devo utilizá-lo. Então, deixe a ansiedade um pouquinho de lado, deixe para ver as mensagens depois, ou se programe para esse carregamento, para não ficar tão ansioso com mensagens que você está esperando chegar.
Essa programação do carregamento, geralmente ela é feita no período da noite, quando a gente está dormindo e o celular vai ficar quietinho ali mesmo. Então, a maioria das pessoas tem o hábito de dormir ao lado do celular que está carregando. Ainda que eu utilize uma mesa como essa, um criado mudo, tem algum risco? Olha, tem sim. E o celular não deveria ser carregado perto de nós, perto da cama. Então, carregue num lugar mais afastado. Essa superfície tem que ser uma superfície que não vá propagar a chama, por exemplo, caso tenha um curto-circuito. Utilizar somente o carregador original, porque o carregador original, porque nós costumamos deixar de madrugada, como você disse, carregando. E nessa programação de deixar carregando, se o carregador for original, quando ele chegar, assim que carregou, e ele chega a uma determinada temperatura, ele desarma, ele para de carregar. Agora, o outro, que não é original, não. Ele vai esquentar e ele é um potencial risco de princípio de incêndio. Principalmente porque geralmente se deixa na cama, o que não deveria. Geralmente se deixa próximo à cama, também não deveria. Então, deixar numa superfície que não vá propagar esse incêndio. E só carregar com o original, porque ele segue as especificações do seu aparelho. Boas dicas, então. Todo mundo tem celular, é claro, o carregamento é indispensável. Sim. Colocar na cama, embaixo do travesseiro, em hipótese nenhuma. Em hipótese alguma. A gente vai conferir agora mais um VT do cabo do Corpo de Bombeiros com algumas dicas de prevenção de acidentes domésticos. Ainda dentro da cozinha, nós temos outros perigos, como alguns tipos de facas. Eu tenho desde grandes facas até pequenas facas. E ali, esses utensílios domésticos, inclusive o garfo, o talher, eles precisam estar acondicionados em locais que tenham uma certa impedância do contato da criança com esse objeto. Outra situação são objetos de vidro, como copos, pratos, entre outros utensílios que a gente possui dentro de casa. Então, dentro de casa, sempre tem um copo descartável, ou um copo de plástico, ou um copo de polietileno, aquelas canequinhas que a gente faz de forma personalizada, para que a criança possa utilizar de uma maneira mais segura e evite um acidente doméstico. Atualmente, o Conexão Popular vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Chegamos ao final de mais um Mix da TV, neste início de semana, e você viu no programa de hoje assuntos importantes. No Voltando ao Papo, nós revimos a entrevista da doutora Ana Cristina Lages sobre a homeopatia. No quadro Mix Sustentável, o assunto foi sobre a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Nos shorts de hoje, aprendemos uma receita de suco de casca de melão, direto do programa Fora da Caixa. E no Conexão Popular, agora há pouco, a gente acabou de ver um recorte sobre perigos domésticos. Amanhã você acompanha a sessão de número 16, ao vivo aqui na TV Câmara, a partir das 2 horas da tarde. Mas antes, melhor dizendo, 1h15 da tarde, ao vivo, temos o programa Em Discussão, onde o apresentador Miguel Cáter traz convidados para discutir a ordem do dia da sessão ordinária. O Mix da TV volta na próxima quarta-feira e você verá o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre a lei que obriga casas de repouso a instalarem câmeras de segurança. O Mix vai ao ar logo depois da audiência pública sobre o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até quarta-feira.